Olá, na entrevista de hoje nós vamos falar sobre o coletivo Mães pela Diversidade, uma organização não governamental que nasceu em São Paulo em 2014, fruto de um encontro espontâneo de mães e pais de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais de todo o Brasil, que lutam aí contra o preconceito e a violência que sofre a população LGBTQI+. Além de estimular o respeito e a tolerância à orientação sexual, a identidade de gênero e as diferenças culturais, sociais e raciais, esse coletivo tem outros objetivos, como promover cultura, educação, saúde, assistência social, criar, implantar, auxiliar e executar programas, projetos e atividades de promoção que fortaleçam o respeito ao público LGBTQI+. A missão das Mães pela Diversidade é tirar famílias do armário, é gritar contra a opressão, a segregação e a discriminação que sofrem esses filhos, muitas vezes ainda na infância. Vamos conversar a partir de agora com a Cíntia Fonseca. Ela é coordenadora estadual do grupo Mães pela Diversidade e está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, muito Prazer obrigada. te receber aqui, viu? Prazer é meu. Cíntia, vamos começar falando sobre essa ONG. Na verdade, ela tem algumas representações nos estados brasileiros. Você está representando, é coordenadora aqui em Manaus, né, no Amazonas. E aí vamos falar sobre o trabalho dela, porque na verdade é uma ONG, um grupo, né, que luta aí pelos direitos civis de seus filhos e filhas, né? Sim, a ONG Mães pela Diversidade, ela nasceu em São Paulo. E aí, a princípio, era um movimento, continua sendo ainda de internet, de redes sociais, né? Uhum. Mas era exclusivo de redes sociais. Uhum. E aí os pais de São Paulo, Rio, Distrito Federal, eu acho que Goiânia, alguns pais se uniram em São Paulo e formaram o coletivo. Que agora é uma ONG, né? Você entrou em que ano? Eu entrei há 3 anos atrás. Há 3 anos. Há 3 anos atrás. Fui pega de surpresa. Assim, recebi uma ligação. A Maju Jorge, que é a nossa presidente nacional, e ela me ligou pelo Facebook e falou assim: olha, eu precisava falar com você e tal. E eu já seguia o Mães, né? Então eu já sabia, eu já tinha admiração pelo trabalho delas. E ela falou assim: olha, eu preciso de uma coordenadora estadual, eu queria saber se você está afim. Aí eu falei: meu Deus, mas o que faz uma coordenadora, né? Eu não entendia nada de movimento, eu não militava em absolutamente nada. Uhum. E tive que... Aí eu falei para ela: tá, ok, eu vou pensar. E nesse eu vou pensar, assim, uns minutinhos. Mas então, na verdade, foi um convite para que você fosse... Uhum. Foi um convite. E aí, nesse eu vou pensar, eu fiz alguma coisa ali, fui olhar o celular, tinha um grupo novo no WhatsApp. Você já estava ali. Aí ela já falando: olha, tem uma menina de Manaus e tal, mamãe é nova coordenadora. Eu, meu Deus, e agora? Livre, espontânea pressão mesmo. Foi. Mas foi a melhor coisa também. Ai, porque eu tinha vontade de fazer algo, não sabia por onde começar. E aí esse empurrão me jogou de... Mas o que te motivou, na verdade, claro, né? Foi uma conversa, você já seguia esse grupo, já conhecia o trabalho? Quem me apresentou o grupo, na verdade, foi meu filho. Uhum. Logo quando ele se assumiu. Vamos falar sobre o César, né? O César se assumiu, né? Com 18 anos, ele falou: mãe, eu sou homossexual. Foi isso? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E assim, e aí ele, na maioria dos casos, os pais, eles não estão preparados para ouvir isso. Você estava preparada? Não estava preparada, apesar de sempre, de ter tentado me preparar, de saber que isso podia vir a acontecer um dia, porque... Com qualquer pessoa, né? Com qualquer um de nós que tem filhos, né? Uhum. E eu também, eu percebi algumas coisas na infância, sabe? Eu era uma pessoa assim... Ele dava sinais na infância? Dava sinais, dava. E a gente tem também uma campanha que a gente fala que criança LGBT existe, porque ninguém se torna LGBT, né? Então a gente vê assim nas escolas, preciso que as escolas se abram para fazer um trabalho de conscientização, para combater o bullying, também, de aceitação. Porque as crianças sofrem muito. Meu filho mesmo foi uma criança que sofreu muito bullying na escola e eu não fazia ideia disso. Eu vim saber quando ele se assumiu, na verdade, aos 18 anos.
E assim foi E ele. que não adiantou muita coisa esse bullying todo, graças a Não, Deus, não porque adianta. Só faz atrás sofrimento. mas a Cíntia estava me contando que o César tem 24 anos hoje, é super bem resolvido, fez vestibular, passou, é tipo um aluno modelo, hoje Sempre mora no Rio de foi. Janeiro, fez faculdade, Sempre advogado, foi. né? Na época do vestibular dele, ele foi primeiro colocado em Direito, na UEA e na UFAM. E aí, na época, ele optou por UFAM. E quando eu pensava assim, meu filho vai estudar aqui, porque ele sempre falou que ia estudar fora. Uhum. E aí ele passou para a UF, em Niterói, e aí foi estudar na UF. 6 meses depois, ele foi para o UFRJ, também para o curso de Direito, aonde ele concluiu. E hoje é formado. Que orgulho, Formou né? ano passado, acabou de fazer 1 ano aí de formado. Que orgulho mesmo. Quantas pessoas, Cíntia, hoje tem aqui em Manaus que fazem parte do grupo junto com você? No grupo de oficial, são mães e pais, né? São mães e pais. Apesar do grupo se chamar Mães pela Diversidade, ele é composto por pais e mães de LGBTs. Para participar do grupo, apenas pais e mães. Pais e mães, né? Mas aí a gente tem os apoiadores também, né? Oficial no grupo são 15 pessoas. São 15 pessoas, 15 mas é um grupo pessoas. que não está fechado. Não está que quem quiser entrar. Nosso grupo a gente está sempre acolhendo, sempre recebendo. Vocês não têm sede própria, mas vocês realizam essas reuniões com que frequência? A gente realiza a cada mês. Depende muito, porque assim, somos todos temos a vida nossa normal, vida a profissão. Normal, então, às vezes, não conseguia. Então, às vezes, a gente tem mês que a gente não se reúne, mas a gente procura sempre estar reunido em algum lugar. E aí é sempre na casa de alguém. Ou então a gente num café, e a gente sempre procura também ter os rapazes, as moças, os LGBTs com a gente nesses encontros. A gente abre os encontros para eles também. Legal. Porque a gente acaba sendo, a gente está para acolher, mas acho que a gente acaba sendo mais acolhido também, né? Porque eles têm uma carência muito grande, assim, porque a maioria, infelizmente, não tem essa história bonita, né? Que tem meu filho, que tem a maioria dos filhos das mães que estão com a gente no grupo. Infelizmente, a gente vê muito sofrimento, muita homofobia e isso acaba deixando assim, a gente acaba ocupando um lugar que não é nosso, de mães desses meninos. Como você foi a pioneira, vamos dizer assim, né, no grupo, como é que esses pais que estão hoje, né, chegaram até você? Eles chegam com histórias, eles pedem ajuda, alguns querem mais compartilhar mesmo ali das histórias? São diversas as situações. O nosso grupo hoje, ele está formado por mães assim, muito, muito resolvidas, mães que vão à luta mesmo, que não permitem a homofobia com seus filhos e que dão a cara à tapa, né? Mas nós já tivemos mães que chegaram muito machucadas, se achando sozinhas no mundo, e quando a gente se encontra, se reúne, a gente descobre que não está sozinho. É um acalanto, né? A gente descobre que não está sozinho e que não tem problema nenhum, que é tudo muito normal, né? E que a vida continua sendo a mesma. E que tipo de apoio é dado? Por exemplo, quem está assistindo essa entrevista agora e está passando por uma situação parecida, né? O filho que é vítima de bullying e quer procurar vocês, como é que essa pessoa vai ser recebida? Que tipo de apoio ela vai ter? Essa pessoa, ela vai chegar até mim, aqui no estado do Amazonas, através das nossas redes sociais. Que a gente já vai divulgar, vou pedir para a produção já colocar aí. Então, a gente tem uma pessoa, o grupo é nacional, né? Então, em cada estado tem as suas coordenações, no caso aqui no Amazonas sou eu. Então, a pessoa entra lá na rede social. Mães pela Diversidade no Instagram, Diversidade, né? No Instagram, no Facebook. E a gente tem uma pessoa que cuida das redes sociais, uma moça que cuida das redes sociais, e ela direciona. E a gente faz o acolhimento dessa mãe, se a mãe estiver precisando de um psicólogo. No nosso caso aqui, até hoje ainda não aconteceu isso, mas a gente tem casos nas nossas outras coordenações de pessoas que
todo dia é um caso diferente, né? diferente. E que precisa desse acolhimento e dessa ajuda, então a gente procura direcionar para os parceiros. Entendi. Vocês ainda não estão promovem palestras, debates ou não? É mais encontros mesmo? A gente está nos encontros, por enquanto, até por conta de tudo isso que está acontecendo, né? A gente é convidado, sim, para palestras e a gente vai. Isso E assim, até para a gente saber quem desejar ser um voluntário, né? Existe essa possibilidade? Vocês abrem para voluntários e até que tipo para formação da equipe também? Sim, a gente abre, a gente precisa no campo do direito, da psicologia. A gente precisa, sim. A gente está sempre aberto aos apoios, aos apoiadores, até porque sem eles a gente não consegue desenvolver um trabalho, né? Então vamos lembrar mais uma vez, olha, quem quiser fazer parte do grupo, procura lá, entra no Instagram, Mães pela Diversidade. Tem também um site, mas é o site nacional. É o site nacional que está passando por uma reformulação. É o mãespeladiversidade.org.br, né? Exato. Mas aí, aqui no Amazonas, Mães pela Diversidade é o Instagram, qualquer coisa é só ir lá no direct, né? É uma hora realmente de se unir, né? E ajudar essas mães que passam por isso e às vezes não sabem que podem ser amparadas ali, né? Que também sua história não é isolada, né? Mas pode compartilhar. Não, a gente acredita, dentro do que a gente trabalha, que a informação é tudo, a informação ela é libertadora. Então, um pai que acha que está sozinho, né, muitas vezes o pai acha que fez algo errado, então ele se culpa, né? Expulsa o filho de casa, isso não vai resolver o problema, isso não vai fazer com que ele seja um hétero. Como foi a tua recepção, por exemplo, da notícia? Bom, o meu filho, ele se assumiu aos 18 anos, há algum tempo eu já vinha conversando com ele sobre isso, mas quando chegou o momento dele realmente falar, não, mãe, é verdade, é isso que a senhora acha mesmo e tal, foi um susto. Assim, eu vejo muitas amigas minhas falar, eu já sabia, eu também sabia desde o início, mas eu não estava preparada. Né? Tanto com você quanto o teu marido, o pai? Meu marido também. E aí ele se assumiu aos 18 anos, ele estava há pouco tempo no Rio, fazendo a faculdade dele, e eu fui para lá e falei assim, arrume suas coisas que a gente está embarcando de volta para Manaus, porque eu não vou lhe deixar aqui nessa condição, com essa cidade tão perigosa, eu não vou ficar tranquila, então se você... Era a segurança dele, porque na minha cabeça era assim, ele foi embora de casa para ele viver a vida dele, né? E aí eu fiz o que não deveria... mas eu acho que no momento foi o correto. Ele pediu ajuda e a gente foi para uma psicóloga. E a psicóloga falou assim, olha, ele não precisa de terapia. Quem precisa de ajuda é você. Quem vai precisar é você, porque ele está muito bem resolvido. É isso mesmo que ele quer, já falando da parte de estudos, porque essa era a minha preocupação. Ele está aqui, ele veio para estudar, ele veio para viver a vida dele, né? Então a minha preocupação era essa. Falou, não, fica tranquila, o trabalho que você fez e seu marido fez foram muito bons. César tem uma cabeça maravilhosa, a gente sempre ouviu muito isso e deixa a gente muito orgulhoso. Reflexo de seus estudos, né? Também. E ele sempre foi um excelente aluno, excelente mesmo. E aí eu refleti, conversei com meu marido na época, e não, a princípio, quando eu ainda estava no Rio, não falei do que se tratava exatamente, mas ele ficou, e foi a melhor coisa. E está aí agora formado, é advogado, graças a Deus. E mora lá no Rio e você está aqui? Continua no Rio, tem um emprego muito bom. Que bom. E eu estou bem resolvido. Bem resolvido. Legal. Olha, Cíntia, vamos lembrar mais uma vez, então, o Instagram Mães pela Diversidade. Você que está acompanhando essa entrevista e quiser também compartilhar, né, ela com seus amigos, ela vai estar disponível no YouTube. Quero agradecer a tua presença aqui, viu, Cíntia? A gente aqui agradece, a gente espera que essa entrevista a gente tenha muitos compartilhamentos e que venham muitos pais que precisam da ajuda e que se juntem a nós para essa... Com certeza, é hora de abraçar mesmo, sim, de ajudar. Aqui e com certeza as pessoas que chegarem até nós, que precisam desse acolhimento,
vão saber que não estão sós. Tem aqui o Mais pela Diversidade para lutar junto. Aí. Obrigada e te parabenizar pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. E é isso, olha, a nossa entrevista de hoje fica por aqui. Você acompanha outras notícias e informações no nosso portal realtime1.com.br. Tchau, tchau.